senhoras e senhores, uma boa noite, né? Nosso público aqui presencial, todo o pessoal que está online, ou assistindo isso até em outros horários do nosso canal no YouTube, que vai ficar disponível essa palestra lá. Para quem não me conhece, sou diretor técnico do Instituto, estou como diretor técnico do Instituto, até o ano que vem, pelo menos. Meu nome é Rodrigo. Bom, eu queria primeiro agradecer a Elise por mais esse evento, pela organização de mais esse evento. A Elise é a nossa coordenadora de Arquitetura e Urbanismo, da Câmara de Arquitetura e Urbanismo aqui do IEP. O IEP, a diretoria técnica está formatada em 16 câmaras técnicas, cada uma com sua área de atuação. E o IEP hoje conta com 4.100 associados e existem uma série de programas em andamento, principalmente na parte técnica. Vocês podem acompanhar no nosso site iep.org.br. Também é interessante nosso canal no YouTube, tem lá mais de 340 vídeos, né? Tem tido um bom número de acessos aí com palestras de altíssimo nível, internacionais e nacionais, aberto a todos vocês. A gente tradicionalmente abre esses eventos falando um pouquinho sobre alguns dos próximos. Eu vou ser breve aqui, hoje nós estamos com horário apertado. Eu vou falar só de um evento muito importante que nós temos agora em agosto, que é a Semana Acadêmica de Engenharia. Semana Acadêmica é um evento aberto, vai ter confraternização todos os dias, vai ter as palestras de altíssimo nível. São 5 dias, cada qual com pelo menos 2 palestras, 2 visitas técnicas, a Caterpillar e a WEG. É aberto a todos, não só para universitários. Então, todos vocês estão convidados para não apenas participar, como propagar também essa ideia. Nós temos palestras com o diretor da WEG, a respeito dos avanços em motores elétricos e máquinas elétricas. Temos o engenheiro responsável pela nova ponte da integração Brasil-Paraguai, que nós visitamos, inclusive ele vai falar sobre detalhes de construção e projeto da ponte. Tem o Vale do Pinhão, falando sobre oportunidades, inovação na área de engenharia e arquitetura. Tem palestras sobre desafios em grandes obras industriais, com o diretor de uma construtora. Temos uma palestra direto da Holanda sobre túneis submersos. Esse assunto está muito em voga aqui no Brasil. Tem a construção do túnel Santos-Guarujá, Itajaí Navegantes, até se propaga aqui em Guaratuba como uma solução para a ponte, enfim, mas uma palestra muito interessante. Tem uma palestra com o professor da Universidade Federal, Antônio Stramandinoli, sobre projetos de edificações com ensaios em túneis de vento. Ele vai pegar um dos maiores edifícios de Camboriú que eles modelaram em túnel de vento e vai dar como exemplo para aqueles que tiverem curiosidade de como funciona esse tipo de coisa. Vai ter uma palestra na área de arquitetura, né, mais voltada para arquitetura, com o Abrão Assad. Curitiba, quem te viu, quem te vê, vai fazer uma retrospectiva histórica. Enfim, tem palestra com o capitão do Corpo de Bombeiros, erros mais comuns na apresentação de projeto, uma coisa mais prática. Visita a WEG, como eu comentei, e lá em Jaraguá, em a Caterpillar. As inscrições já estão abertas, vocês podem fazer no nosso site. Elise, sem mais delongas, por favor, venha para tocar o evento. Obrigado. Uma boa noite a todas, a todos. Quero agradecer a presença, né, e a contribuição aqui com a Câmara, né, falando de um assunto assim bastante interessante, que eu acho que tem muito interesse e atual. Não vou me prolongar também, porque nós estamos com o horário um pouquinho apertado. Eu vou colocar o nome e vou chamar para compor aqui a mesa, daí já sobe, sentam, e daí vamos começar o evento com o Clóvis, né, falando, e na sequência o Gilson, e depois os outros daí se compõem ali, tá? Então, é mais um evento do Instituto de Engenharia, né, que estamos trazendo através da Câmara de Arquitetura. Então, por favor, Clóvis Ultramari, venha compor a mesa. Ele é arquiteto e urbanista, arquiteto e urbanista, professor permanente junto ao programa de pós-graduação em gestão urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e ao programa de pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Trabalhou na coordenação da região metropolitana de Curitiba, COMEC, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico, Social e PARDES e Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Tem experiência profissional e de pesquisa em temas urbanos, metropolitanos e regionais. Teve participação ativa em vários momentos de criação, planejamento e financiamento de regiões metropolitanas do Paraná e no Brasil. Tá? Na sequência, chamamos o Gilson Santos. Por favor.
formado em jornalismo e pós-graduado em ciências políticas pela Universidade Federal do Paraná, foi fundador do jornal O Regional, o maior periódico da região suleste do Paraná, secretário executivo da ANSULEP, Associação dos Municípios da Região Suleste, secretário de comunicação nas prefeituras da Lapa e Mandirituba e secretário de gabinete na prefeitura de Curitiba. Em 2019, foi convidado pelo governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, a assumir a presidência da coordenação da região metropolitana de Curitiba, COMEC, autarquia ligada ao governo do estado, que possui entre suas atividades a coordenação das funções públicas de interesse comum aos 29 municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba. Por favor, Fernando Domingues Caetano. Queira compor, assumir ali o seu lugar. Arquiteto e urbanista, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Geografia, especialista em Gerenciamento de Obras, exerce o cargo de analista de desenvolvimento municipal no Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, com mais de 14 anos de experiência em ações de desenvolvimento urbano no estado do Paraná. Atualmente desempenha a função de fiscal do contrato de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, da região metropolitana de Maringá. Por favor, o Paulo Nascimento Neto. Fora o Gilson, os outros três são todos lá da PUC, né? O Paulo é professor permanente de Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana e editor-chefe da URB, Revista Brasileira de Gestão Urbana. Atuou na Prefeitura Municipal de Curitiba, no controle do uso e ocupação do solo, e também como consultor na elaboração de planos e projetos urbanos e regionais. Arquiteto e urbanista, especialista em direito urbanístico e doutor em gestão urbana. Suas pesquisas se concentram na avaliação de políticas habitacionais, de ordenamento territorial e de gestão metropolitana. É coordenador do Centro de Estudo de Políticas Urbanas, CEURB. Eu vou pedir que as perguntas aqui sejam encaminhadas, porque nós estamos com o horário hoje bastante apertado, sejam encaminhadas, então, para via ali, eu acho que a Val, ou então chat, para depois daí serem repassadas a eles para responderem, tá? Vou passar a palavra, Paulo. Aí o Paulo vai agora aqui coordenar, assumir a coordenação do evento. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Para mim é uma satisfação estar aqui, fazer parte da organização do evento, estar ao lado do Clóvis, do Gilson e do Caetano para conversar um pouco sobre gestão metropolitana no Paraná. E para nós é uma oportunidade de trazer um relato histórico e atual sobre que contexto é esse, onde que a gente está, a elaboração dos planos, a partir de atores que têm... Mais um pouquinho? Aí? A partir de atores que têm um papel estratégico ao longo da trajetória e atualmente também. A ideia não é que eu tome muito tempo de vocês, eu estou aqui para organizar as falas, na sequência a gente poder ter uma conversa formal, depois da finalização do evento, coletar eventuais questões e fazer um breve contexto. Acho que o caso do Paraná é emblemático porque a gente tem a aprovação de 4 regiões metropolitanas no mesmo dia em que o Estatuto da Metrópole foi sancionado pela Presidência da República. Então, a gente chega em 8 regiões metropolitanas. Em 2017, o governo do estado termina a Política de Desenvolvimento Urbano Regional, identifica que, de fato, 4 delas ensejam algum tipo de planejamento metropolitano, devem ser elaborados seus planos de desenvolvimento urbano integrados. E aí, para esses 4, que a gente tem um processo recente de elaboração dos planos, de discussão desses planos e de pensar as funções públicas de interesse comum. Nesse sentido, o Clóvis vai fazer a primeira parte nessa mesa, trazendo um relato, um panorama geral das regiões metropolitanas no Paraná. Na sequência, então, o Gilson vai comentar um pouco sobre o processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado aqui na região metropolitana de Curitiba, e o Fernando vai falar um pouco sobre o processo de contratação dos demais planos de desenvolvimento urbano integrado no Paraná. A partir disso, a gente consegue delimitar um grande panorama
em que momento que se encontra cada um desses planos, quais são os grandes desafios, quais são as grandes questões que estão postas para a gestão metropolitana no Paraná hoje em dia. Bom, cada um dos membros da mesa vai ter em torno de 10 a 15 minutos para sua apresentação, e aí na sequência a gente encerra com algumas perguntas. Tá bom? Clóvis, fica à vontade, não sei se prefere. Será que eu posso falar daqui, Melissa? Pode ser? Tá bom. Por favor. Então tá. Então, vou tentar controlar o tempo aqui também. Se eu passar, a Melissa me passa, né? Me diz o tempo, tá bom? Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, sobretudo por ser uma semana acadêmica. Acho que isso é muito bom, né? Eu queria alertar para os estudantes que estão aqui que aquilo que a gente vai discutir extrapola um pouco, ou extrapola bastante, né, positivamente o campo do engenheiro, mas é interessante observar que a participação do engenheiro nesses planos que a gente vai tratar aqui, ela alerta para a leitura interdisciplinar, multidisciplinar. Então, a experiência que eu tive, os demais colegas tiveram na elaboração desses planos metropolitanos, ela é absolutamente multidisciplinar, o que é absolutamente enriquecedor para a formação de qualquer profissional. Então, feito essa introdução, eu digo que eu estou aqui hoje como um técnico, um arquiteto, que participou dos trabalhos do início, digamos assim, a partir da aprovação do Estatuto da Metrópole em 2015, e eu, como arquiteto, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ou sua coligada, Paraná Cidade. Tá bem? Eu já tinha essa experiência na Comec, foram anos excelentes que eu trabalhei na Comec, justamente o Luiz Aelcaio também está aqui, outro membro da Comec, que são experiências, de novo, absolutamente enriquecedoras trabalhar com região metropolitana, né? Digamos, eu diria que é uma extrapolação do fenômeno ou do nível do urbano. Bom, então, como que acontece a minha participação e aquilo que eu imagino que seja importante eu relatar para vocês? Em 2015 é aprovada uma legislação federal, todo mundo conhece, o Estatuto da Metrópole, que muda completamente o cenário que a gente tinha até então, que eu poderia dividir o cenário brasileiro. Ele se inicia nos anos 70 com uma legislação federal absolutamente centralizadora, uniformizadora, né, e que cometeu alguns equívocos, né? Ela, por exemplo, ela listava as 9 regiões metropolitanas brasileiras, né, e generalizava os seus aspectos conceituais, né? O mesmo entendimento que nós tínhamos de região metropolitana aqui no Sul, nós tínhamos em outras regiões do país, né? Então, em alguns momentos, essa legislação federal ela foi feliz, em outros momentos, ela foi infeliz. Em alguns momentos, ela foi também absolutamente cerceadora de outras possíveis ideias criativas que nós poderíamos ter, eventualmente, na criação das nossas regiões metropolitanas. Então, eu tinha esse cenário lá da década de 70, que é absolutamente distante, ainda mais para os estudantes, e esse modelo de região metropolitana, ele persiste até a nova Constituição 88, que diz o seguinte: agora não é mais uma leitura geral, isso não vale mais, uma legislação federal não vale mais para todo o país, e cada região, cada município, cada estado pode criar as suas. E aí, então, começa um processo de proliferação de regiões metropolitanas que vai chegar até 2000, que chega até hoje, com mais de 70, 80 regiões metropolitanas. Eu nem faço questão de gravar muito o número, porque o que é região metropolitana hoje é um termo conceitualmente e institucionalmente bastante, eu diria, anárquico, né? Eu uso a palavra região metropolitana para coisas absolutamente diferentes, né? Posso falar aqui hoje, né? Mas, por exemplo, no Paraná, a gente ameaçou ter, ou tivemos, uma região metropolitana, que é a região metropolitana do soja, né? Conceitualmente é algo que não tem muito a ver com região metropolitana. Evidentemente, se essa é a atividade principal, uma atividade do setor primário numa região metropolitana, que a gente espera que sejam atividades do setor terciário e secundário. Bom, esse é o cenário de proliferação de regiões metropolitanas e uma certa confusão conceitual até 2015. A partir de 2015, então, com o Estatuto da Metrópole, eu tenho uma definição completamente diferente, que eu acho que é o grande avanço que a gente teve em termos não só conceituais, mas de possível implementação e instituição de regiões metropolitanas, do seu planejamento e da sua institucionalização. A lei, basicamente, ela diz outras coisas, mas ela diz o seguinte: olha, para ser região metropolitana, você tem que ter um polo regional. O que é polo regional? O IBGE que nos diga. E o IBGE diz isso para a gente. Ao ele afirmar, ao a legislação dizer isso, eu já elimino
várias outras regiões metropolitanas do Brasil, e inclusive do Paraná, que até o momento são 8. Esse é o cenário, né, que o Paulo já nos apresentou. Bom, então ele dizia isso. A partir de agora, conceitualmente, a cidade polo tem que ter um determinado nível, né, de complexidade urbana e metropolitana. Isso o IBGE diz claramente para a gente, tá bem? Bom, outra coisa, ele diz o seguinte, que nós temos que ter, a partir deste momento, ele deu um prazo de 2 a 3 anos, eu acho que depois foi adiado isso, ele diz o seguinte, olha, onde tem região metropolitana, o gestor, né, pode ser acionado, pode incorrer em improbidade administrativa se ele não fizer o plano e se ele não instituir a agência metropolitana. Isso significa o quê? É um recado para essas criações aleatórias que a gente teve. Bom, você criou, então tinha uma razão por trás disso e vamos fazer isso corretamente. Bom, criar a agência metropolitana, a partir de agora, do Estatuto da Metrópole, é diferente do que fazíamos até então, como foi o caso da Comec, que nós tínhamos uma instituição criada pelo governo do Estado do Paraná e mantida pelo governo do Estado do Paraná. A partir do Estatuto da Metrópole, o cenário muda e diz o seguinte, a partir de agora, quem vai fazer a gestão e vai fazer o planejamento são os próprios municípios, ou seja, os municípios vão ter que tirar dinheiro do bolso para manter essas agências metropolitanas. Isso aí já foi um certo susto, né? E, ao mesmo tempo, ele dizia o seguinte, bom, todo o cargo funcional, né, dessas agências metropolitanas terão que ser bancadas pelo município. Como que vai ser o desenho? É uma questão que cada agência vai resolver. A gente tem alguns casos no Brasil que vale a pena observar, o caso de Campinas, por exemplo, que são casos de sucesso, são casos administrativos bastante avançados, 5 minutos? Bastante avançados, que a gente já tem casos, né, que podem nos ajudar a elucidar isso. Bom, e tinha uma outra questão também que o Estatuto da Metrópole dizia, era, olha, você tem, além de criar a agência metropolitana, você tem que fazer o plano metropolitano, né? Bom, isso gerou um certo... acelerou um pouco as decisões, né? Porque o próprio governador, e esse era o discurso que a gente fazia, né? A gente tentava passar isso para o secretário e o secretário para o governador. Olha, se você não fizer isso, é uma improbidade administrativa. Não se sabe exatamente como é que você vai responder a isso, mas é algo ilegal, nós estamos na ilegalidade. Além de outras questões, por exemplo, a partir do momento que você tem uma região metropolitana criada, você precisa dar anuência para os processos de parcelamento e para os processos de ocupação de grandes indústrias, por exemplo. Então, houve casos, né? Essas coisas não foram discutidas abertamente, mas deveriam ter sido, né? Houve casos de grandes indústrias que não se localizaram em determinadas pretensas regiões metropolitanas no Paraná, mas que eram regiões metropolitanas no papel, que diziam o seguinte, bom, eu não sei para quem entregar meu estudo, não sei para quem submeter meu pedido de anuência, não sei para quem submeter o meu pedido de liberação do meu empreendimento nesse município, né? E isso poderia acontecer até mesmo naquilo que a gente chama de região metropolitana de Londrina, de Maringá e de Cascavel, que são municípios grandes e incontestavelmente metropolitanos. Bom, tem muito detalhe bacana que eu poderia entrar até para os estudantes, que eu acho que são os VIP aqui na nossa apresentação, eu acho, né? Enfim, então a gente correu com esse processo, né? Conseguimos convencer o secretário na época e o governador, conseguimos dinheiro e a gente montou um desenho. Como o recurso era escasso, a gente acelerou aquilo que seriam esses planos metropolitanos, né? A gente já tentou entregar para as consultorias algo que já, olha, a gente já adiantou, já fez isso, né? E a gente, assim, dos meus trabalhos, eu diria que esse foi um trabalho corajoso e é um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque a gente foi corajoso mesmo, a gente avançou em certas coisas, né? Então, a gente fez metodologicamente, a gente disse, olha, para ser região metropolitana aqui no Paraná, primeiro nós fizemos uma leitura legal. Nós temos 8 regiões, né? Das 8, só 4 a gente consegue manter. Para nós, quanto menos, melhor. Porque quanto mais região metropolitana, mais dinheiro, mais licitação, excelente para os consultores, excelente para os arquitetos e engenheiros, excelente, né? Mas a gente, como estava do lado do poder público, não podia fazer isso. Não, quanto menos a gente contratar, melhor. Então, a gente rezava, né, que o nosso desenho chegasse ao número pequeno de regiões metropolitanas. E, incontestavelmente, chegamos a um número que seria Curitiba, evidentemente, que teria um processo independente, porque já tem uma instituição que consegue pensar isso, e tínhamos, indubitavelmente, Londrina, Maringá e Cascavel. Então, nesses casos, Cascavel a gente sempre falava que era o caso 3.5, não seria o caso
4, né? Porque tinha alguns números ali que daria para a gente empurrar como não metropolitano e daria para a gente empurrar como metropolitano também, tá? Bom, e a gente estabeleceu um desenho para as agências, estabeleceu uma partilha dos recursos e estabelecemos também os degraus metropolitanos. A gente fez uma hierarquia trabalhando sistema viário, meio ambiente e uso do solo, que são as 3 coisas fatais para o Estatuto da Metrópole, para o entendimento e funcionamento de uma região metropolitana. A gente fez o seguinte, a gente montou um quadro, montou uma tabela, e a gente listou dos municípios que formalmente fazem parte das regiões metropolitanas, a gente disse, olha, Curitiba, no caso, é o mais metropolitano de todos, isso qualquer um diz de cabeça, evidentemente, né? E a gente consegue colocar numa hierarquia, do primeiro ao último, do mais metropolitano para o menos metropolitano. E agora vocês, agência, vocês podem pensar como que esses municípios vão pagar para a criação das agências e, no futuro, inclusive, fazer o trabalho de gerência e de planejamento metropolitano. Então, o cenário que a gente tem foi esse, a gente conseguiu, claro que teve percalços, né? São questões interessantes do ponto de vista profissional, né? Como que é a participação do arquiteto, como que é a participação do engenheiro. É interessante para aqueles que estão se formando observar isso, né? Quais são as questões legais que tem por trás de um processo de licitação. É absolutamente difícil do lado do poder público e absolutamente também, eu diria até encantador do lado de quem pode participar desses processos de licitação, mas não são processos fáceis, mas enfim, a gente conseguiu, né? E a partir de então, esses processos foram licitados e esses trabalhos agora estão sendo feitos por empresas que acho que são todas daqui, né? O Caetano vai poder listar, né? Que era uma coisa que foi uma licitação aberta, né? Mas evidentemente, quanto mais familiaridade que você tem com as realidades aqui do Paraná, melhor. Então, eu pulei bastante coisa, queria dizer para vocês que é um processo absolutamente enriquecedor. Tem uma publicação enorme, né? São vários volumes, acho que a gente ainda tem lá na secretaria, né? Se não no nosso próprio programa lá na PUC a gente tem, né? Para aqueles super interessados, né? Que a gente detalha todo esse processo, né? Detalha o processo, sobretudo o processo técnico, né? E como que foi a decisão de inserir um município, de inserir outro município, inserir uma região, não inserir outra região, e conversar com os deputados que, à época, aprovaram suas devidas regiões metropolitanas e convencê-los de que não era um bom caminho mais manter essas regiões metropolitanas e, ao mesmo tempo, o acompanhamento junto à Assembleia Legislativa da revisão das legislações. Bom, eu tentei correr, é isso. Tá bem? Pulei muita coisa boa, né? Mas, enfim, daí vocês podem fazer a pergunta e daí a gente tem mais tempo para falar. Tá bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradecer a Rodrigo, especialmente representando o presidente Nelson, agradecer a Elise pelo convite e pela iniciativa do debate, né? Os companheiros aqui, Caetano, né? Paulo, Clóvis, né, que já deu uma aula para nós aqui, é sempre muito bom. Eu não me eximo de participar, porque, embora não seja da área, para mim sempre é um aprendizado e é um desafio maravilhoso estar à frente lá da instituição, né? Sei que tenho aqui, além do Gabriel, que é meu chefe de gabinete, 2 pessoas que poderiam muito bem estar aqui no meu lugar, que até seriam mais capacitadas, que é a Alessandra, que é a nossa arquiteta urbanista, do nosso Departamento de Uso e Ocupação do Solo, e o doutor Fernando Maciel, que é o nosso coordenador jurídico, neto do nosso ex-governador Ney Braga, que está nos acompanhando. Também quero fazer uma referência aqui ao colega Felipe Dyer, que tem, né, uma presença muito frequente lá na nossa entidade. Mas, fazendo um gancho aqui, né, Clóvis, o desafio é imenso. Nós restabelecemos agora, ano passado, em 2021, o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, o FENEM, né, sob a presidência da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, e fomos convidados, junto com o Instituto de Vitória, para ficarmos na vice-presidência. Já tivemos várias reuniões, dividimos os grupos em câmaras técnicas em grupos de trabalho. Tivemos recentemente em Brasília uma reunião envolvendo um bom número de entidades metropolitanas, e agora, dia 18 e 19, temos um encontro em Vitória, onde teremos uma reunião específica do grupo de trabalho de mobilidade, tendo em vista que
né, tanto a mobilidade, mas principalmente o transporte coletivo é uma das funções públicas de interesse comum, e Vitória avançou através de um sistema único, né, da região metropolitana com a capital, que é um dos desafios que nós temos aqui, né, num futuro, para não dizer urgente, bem próximo, né? Termos né, um sistema único, tendo em vista que hoje nós temos tanto o sistema metropolitano, quanto o sistema urbano da capital e quanto os outros sistemas dos municípios. Então, já entrando um pouco no desafio do que é pensar metropolitanamente, é entender que nós temos um usuário de transporte que sai de São José dos Pinhais com um cartão da cidade de São José dos Pinhais, pega o ônibus da Comec, ele tem que usar um outro cartão, e quando ele volta aqui de Curitiba, ele tem que usar o cartão do sistema de Curitiba. Então, é um dos tantos desafios. Mas nós estamos trabalhando muito amparado agora também nessa possibilidade de debater a questão das regiões metropolitanas. O Clóvis comentou muito bem, acho que o Caetano vai falar, inclusive, questão de Cascavel, né, que já tem um desenho que não é considerado já uma região metropolitana, porque não reúne, né, as condições. Recentemente, agora, eu vi a aprovação aí pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina da região metropolitana de Joinville, e fiquei pensando quais são os municípios, né, que vão subir a serra para fazer um Campo Alegre, o Salmento do Sul, Rio Negrinho. E nós temos aqui um contraste na nossa região metropolitana, né? É uma das maiores do país. E nós temos Adrianópolis, lá na divisa com São Paulo, Doutor Ulisses, lá numa outra extremidade. Temos aqui também Rio Negro, Piém, né, que faz divisa com Santa Catarina. E que é uma discussão, obviamente, que nós teremos agora na elaboração do PDUI, para entender se realmente essas cidades, elas, né, qual que é o papel delas em relação à metrópole, que é a nossa capital. Então, eu sempre gosto de frisar, porque eu lembro e acompanhei na época que Caetano, uma das justificativas para essas cidades entrarem na região metropolitana de Curitiba foi porque, na época, nós tínhamos a ligação telefônica interurbana, né? Então, para ligar de Campo do Tenente para Curitiba, tinha que ligar a 041, 021, mais o número, mais o número aqui de Curitiba, e daí pagava interurbano, daí se virasse metropolitana. E hoje não existe mais isso, até porque ninguém mais sequer contrata telefone convencional, né? Mas o cidadão que mora lá em Campo do Tenente, que vai parcelar lá um terreninho de 1.000 metros quadrados, né, ele tem que enviar aqui para a Comec, para a Alessandra lá fazer a análise com a sua equipe, e isso causa, obviamente, né, uma ação aí do órgão metropolitano. Então, além disso, além do crescimento, nós hoje temos um desafio muito grande. Nós hoje temos cidades aqui realmente com um adensamento populacional muito expressivo, né? São as cidades mais a região sul, né, por conta de que elas estão escape, né, Felipe, das restrições, principalmente ambientais, e nós precisamos também trabalhar uma série de revisões de legislações, até porque os tempos mudam, são outras realidades. Nós tivemos avanço nessa gestão, como a questão da revisão aí, da lei que trata da questão dos mananciais, do suporte à capacidade de solo dos municípios, uma ação muito forte que é trabalhada lá pela Comec, através das câmaras técnicas, seja das APA, seja dos mananciais, das UTPs, e que, obviamente, será um trabalho ainda mais expressivo a ser previsto dentro, principalmente, dessa nova modalidade. A gente sabe que não existe um modelo ideal no Brasil ainda, né? Institucionalmente e até financeiramente, né? Como financiar de uma forma sustentável uma entidade metropolitana. No nosso caso, por exemplo, hoje não existe, né? Nós temos uma entidade metropolitana, um órgão metropolitano, que tem receita zero, né? Nós não temos, né, uma receita. Um exemplo típico se você pega a agência de BH como modelo, para ela fazer uma análise, né, emitir uma licença prévia, por exemplo, do empreendimento, ela cobra, né? Como é que não existe a taxa de cobrança, né? Aqui, propriamente aqui, a nossa capital, ela faz o sistema de transporte coletivo da capital e tem uma taxa de gestão. A Comec faz o serviço metropolitano do transporte coletivo de 19 cidades sem nenhum tipo de taxa de gestão. Então, e não há também a participação dos municípios, seja
na sessão de servidor, né? O IACAR sabe bem como é que funciona, seja na questão de contribuição financeira. Então, esse é um desafio também para a gente, né, colocar agora na mesa, no momento que a gente vai rediscutir essas funções públicas, de discutir, inclusive, o próprio tamanho da nossa região metropolitana. Obviamente que a gente trata isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque ao mesmo tempo que a gente, por vezes, o órgão metropolitano ele é visto como Paulo, às vezes até uma barreira para a cidade que eventualmente quer, de certa forma, expandir alguma área local, ele também é visto, por vezes, com um colchão de proteção, na hora que ele, obviamente, faz cumprir, né, as legislações aí, principalmente no âmbito ambiental, cuidando para que a gente possa ter o mínimo de planejamento possível e possa garantir que a população da região metropolitana, que é realmente muito expressiva, tenha aí uma questão sustentável para o seu futuro. Nós temos grandes exemplos, estamos planejando agora, através da Comec, e aí também entra um outro debate, né? É bom que sempre, quando eu vou em qualquer evento, eu sempre acabo encontrando comequiano, né? E isso, obviamente, é o histórico da entidade de 48 anos, né? 2024 vai fazer seu cinquentenário, e graças à Comec eu falo que muita coisa que está acontecendo hoje e que vai acontecer ainda foi possível, né? Um exemplo é a continuidade do novo contorno aqui da região metropolitana, uma nova rodovia que está sendo prevista, que vai ligar a Araucária na BR-116, na divisa fazendo Rio Grande, que só vai ser possível porque a Comec previu ali uma diretriz viária e foi preservada essa diretriz viária para que hoje, né, aí, chegando no 2023, essa obra pudesse ser contratada. Então, a importância fundamental desse planejamento. Então, obviamente que a gente vai ter que discutir também algumas questões que envolvem hoje esse nosso órgão metropolitano, dentro desse planejamento para o futuro, porque acabou incorporando atividades, inclusive, que, eu diga-se de passagem, eu entendo que até foge um pouco do que seria, né, esse ente federativo, que é as funções de você fazer entrega, de você executar, né? Nós concluímos agora, recentemente, as obras do Parque da Copa, Rodrigo, né, que fugiu totalmente do esboço original, que é o órgão metropolitano, e nós viramos um órgão executor, de ter que licitar, né, projetos de engenharia, né, e contratar empresas de engenharia e executar obra viária, inclusive de grande porte, né? Obviamente que é positivo, a gente fica feliz. Estamos agora contratando 2 terminais aí na região metropolitana, também muito expressivo, mas é algo que nos provoca a refletir se nós temos condições de manter uma instituição com esse aparato de profissionais e de responsabilidade, de além de pensar no planejamento, além de pensar na questão ambiental, além de pensar em outras funções públicas, além de pensar no transporte coletivo, que hoje é essencial na vida metropolitana. Nós temos aí um efeito pendular, né? As pessoas saem de manhã e voltam à tarde. Hoje, mesmo com a pandemia, antes da pandemia era 450 mil pessoas dia, hoje nós estamos com 390 mil pessoas dia transportadas pelo sistema metropolitano. E eu digo que se esse sistema parar um dia, para a capital, né? Da mesma forma que se parar o sistema urbano aqui. Então, é um órgão com muita responsabilidade e com grandes desafios. Mas eu acredito que, com todo o histórico da Comec, dos grandes profissionais, das grandes cabeças, dos grandes profissionais que passaram ao longo da sua existência e da vontade, principalmente do governo, de criar uma entidade forte e que possa realmente fazer as entregas à população, nós temos aí um futuro promissor. Então, nós temos, assim, para concluir, o termo nosso de referência e o edital do novo plano diretor do PDUI estão prontos. Nós estamos agora abrindo uma carta consulta, um financiamento, né? Uma carta consulta de financiamento público para a contratação do recurso para a contratação do PDUI, que está orçado na casa dos 9,5 milhões. E esperamos, obviamente, agora, no início do ano, poder fazer essa contratação, né? E contando, inclusive, com, né, o apoio, né, e a experiência
do Paraná Cidade, que está trabalhando o PDUI das outras regiões metropolitanas do Paraná. Mas, assim, gostaria muito de deixar aqui a entidade aberta a todos aqueles que, de alguma forma, queiram participar dos nossos debates, nossas discussões, principalmente agora nesse momento em que a gente restabeleceu o nosso Fórum Nacional. São grupos de trabalhos muito interessantes e a gente quer dar esse corpo ainda para o futuro da entidade. E, obviamente, tanto o IEP como outros movimentos e entidades de classe são muito importantes e muito bem-vindas no nosso dia a dia. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço ao Gilson, eu acredito que ele tem um compromisso, né? O Rodrigo quer entregar? Então a gente tem o costume aqui no final do evento entregar um certificado para os palestrantes, tá? Então eu vou entregar o do Gilson, né? Faça o compromisso que ele tem. Só um momentinho, Gilson. Boa noite a todos. Eu gostaria de aproveitar para fazer aqui um reconhecimento. A gente atua há 84 anos em obra na região de Curitiba. Tive o privilégio, Luiz Rakawa, tanto no IPUC, jovem, né? A gente já está de cabelo branco, né? E eu queria te parabenizar, Gilson. Eu me lembro quando o Dr. Jaime Lerner voltou na terceira gestão da prefeitura, que um secretário entregou para o outro um abacaxi cheio de pepino, para ele descascar, e ele descascou. E você tem sido presente, 6 horas da manhã fazendo Rio Grande, tem sido presente em todos os municípios, tem recebido os prefeitos e tem feito a diferença. Você pegou um abacaxi com muito pepino encravado. Basta dizer a questão do PAC da Copa, e já vinha desde 2008 uma situação muito complicada, que eu até imaginava que ia ser que nem a DNR, ia extinguir o órgão e ia mudar o nome. Então, eu queria te parabenizar pela diferença que você está fazendo para o Paraná, como o Luiz Rakawa fez quando nós tivemos Renault e Audi, que a Comec foram 2 momentos assim, despontando da Comec. Ela virou uma executora de obras com uma estrutura complicadíssima, e você conseguiu concluir tudo isso, porque estava tudo parado, tudo desligado, São José, então eu queria te parabenizar. Você, mesmo não sendo da área, é impressionante o quanto você entrou, respirou e transpirou e fez acontecer. Então, meus parabéns, eu sou conselheiro aqui do Instituto de Engenharia, um dos 16 conselheiros deliberativos, e o Rodrigo Pascoal e a Elisa, a gente sempre está junto, o Miguel aqui da Câmara do Meio Ambiente, e tenho a certeza que a gente vem observando de perto. Nós temos que fazer, eu acho que um evento que você possa vir com mais tempo, porque foi feita a diferença. Meus parabéns. Está funcionando? Oi. Então, agora eu acho que o próximo a falar, o Fernando que vai falar? Então tá, Fernando, fica sua palavra. Boa noite a todas e todos. Os microfones são sempre complexos, né, para a gente lidar com eles. Eles têm vida própria, são meio arredios, a gente tem que nos submetermos
aos ditames dele para conseguir falar, né? Mas faz parte, é assim mesmo. Então, eu vou fazer uma fala aqui, vou tentar me controlar no tempo, fiz várias anotações em relação ao que o Clóvis e que o Gil falaram, e acho que vai ser uma fala um pouco assim caótica, no sentido de ter um começo, meio e fim, né? Mas é mais para passar para vocês a experiência, que eu acho que talvez isso seja mais interessante, né, do que entrar em assuntos, né, conceituais, esse tipo de coisa, dá para pincelar alguma coisa. Bom, em relação à contratação dos planos metropolitanos, os PDUIs, que estão em execução nesse momento no estado do Paraná. Falar um pouco, vou focar nessa questão, nesse tema, e dizer assim, começar do processo licitatório, né? Até que o Gilson comentou um pouco, e já é um processo bem desafiador licitar um PDUI para contratar uma consultoria. Desde a elaboração do termo de referência lá com o Clóvis em 2017, acho que iniciamos esse processo, acho que a licitação, o edital, ele foi aberto em 2019, uma concorrência nacional, dividida em 3 lotes, Maringá, Londrina e Cascavel, e assim, e foi usado o modelo de licitação de técnica e preço, que é basicamente você selecionar uma empresa que apresenta a melhor técnica, ou seja, tem mais experiência, eu tenho, assim, currículo, gabarito, esse tipo de coisa para executar aquele tipo de serviço com o menor preço, né? A junção dessas duas coisas. E aí, trazendo um pouco a discussão do arquiteto e engenheiro, né? Já que estamos aqui no Instituto de Engenheiros do Paraná, e eu sou arquiteto, o Clóvis e o Paulo, lá no termo de referência estava que o coordenador do PDUI tinha que ser arquiteto, na primeira versão, né? E assim foi publicado o edital, foi, né, aberto. E, se eu não me engano, o CREA, ele entrou com uma liminar, enfim, não sei exatamente o termo, para que não restringisse, por que só o arquiteto pode coordenar um PDUI, né? Por que isso é restrito? Aí tem uma discussão, né, do CAU e do CREA, que eu não vou entrar aqui, né, porque é uma discussão que se desdobra, mas após a apresentação do recurso do CREA, foi revisto, né, o edital e possibilitou, vamos dizer assim, não fechou ao arquiteto ser o único profissional possível de coordenar o PDUI. Pode ser engenheiro, enfim, desde que vai ter que pontuar, né, vai ter que alcançar uma pontuação mínima para poder ser classificado, não ser desclassificada a empresa. Então, assim foi feito, né, foi aberto essa questão do arquiteto, o engenheiro também poderia ser coordenador, mas aí tem os critérios de pontuação. Já elaborou algum plano metropolitano, ou já elaborou plano diretor para cidades polo, enfim, tem experiência em licenciamento urbanístico, ambiental, enfim, teve uma série de critérios de pontuação que daí chegaram as propostas, né, das concorrentes. Foram 2 concorrentes, uma daqui de Curitiba, a Urbitec, e uma de Campinas, a Demacamp, os lotes. Aí, na disputa lá, no processo licitatório, a Urbitec venceu os 3 lotes, porém, teria que apresentar equipes diferentes, né, em cada um dos lotes. E no caso de Londrina e Maringá, eles apresentaram a mesma equipe e tiveram que optar por um lote, que optaram acho que Maringá e Cascavel apresentaram a mesma equipe e optaram pelo lote de Maringá. E aí o lote de Cascavel foi fracassado, né? E aí, em função disso, né, em 2000, o edital começou em 2019, em 2020 foi contratado a Urbitec, em 2020 e 2021 foi listado o PDUI de Cascavel separadamente, daí poderia ser qualquer outra empresa, ou até a mesma Urbitec, inclusive eles
participaram novamente e também apresentaram a equipe lá e se classificaram. Então, nós estamos hoje na execução dos PDUIs de Londrina e Maringá. Londrina e Maringá estão mais avançados, eles já estão na fase de definição dos processos, enquanto que Cascavel está no começo, está na fase, acho que é no diagnóstico, né, no recorte, por ter começado de uma forma mais tardia. E, assim, algumas questões em relação ao desenvolvimento do produto. Então, essa discussão do que é metropolitano, se é ou não, né, o recorte metropolitano. Então, assim, aqui em Curitiba, nós temos aí a região metropolitana de Curitiba, Comec, já desde a década de 70, né, conurbada, enfim, tem essa característica forte. E Londrina e Maringá, elas foram criadas por lei, as regiões metropolitanas, em 98, e ao longo do tempo, assim como aqui na região metropolitana de Curitiba, foram sendo incluídos novos municípios na região. Por quê? Não sei. Eu entendo que até ter uma questão também de inclusão, além da questão da conurbação, que é a característica mais urbanística, vamos dizer assim, da região metropolitana, onde você não vê mais o limite de um município e do outro, né? Eles se perdem, o transporte, os loteamentos, a questão do meio ambiente, abastecimento, né? E você enxerga isso visualmente, vamos dizer assim, a olho nu. Só que quando você vai indo para a periferia, onde que é o limite disso? Essa é sempre uma discussão, né? Até está aqui o Albari, que é meu colega lá do Paraná Cidade, ele trabalhou na Comem, né, com esse desafio. Comem era a coordenação da região metropolitana de Maringá. Ele é de Maringá, engenheiro civil, e teve esse desafio quase que sozinho lá de tentar absorver a demanda dos processos e tudo mais. Então, assim, qual que é o tamanho dessa região metropolitana, né? Até onde a gente vai com isso? O Estatuto da Metrópole coloca nessa discussão não mais Estado, né, top-down, né, Estado e municípios, mas uma associação, uma federação, vamos dizer assim, para viabilizar essa região. Por exemplo, a região metropolitana de Maringá tem 26 municípios. Aí tem a discussão, quantos seriam, enfim, aí tem vertentes, várias leituras. Uma leitura do recorte da conurbação, né, do transporte, do loteamento, do meio ambiente. E também uma leitura que pode se fazer também é do desenvolvimento regional. Em que medida essa leitura deveria estar ou não descolada do recorte metropolitano? Assim, vai entrar numa esfera política de decisão. Por mais que a gente faça um estudo técnico, né, de recortar, esse daqui, ele conurba com o outro, ou seja, eles encontram os loteamentos, eles fazem fronteira, eles dividem o transporte, o resíduo sólido, mas pode ser que o município do lado ali, talvez até assim, para fortalecer a região, ou não sei, aí é uma discussão se está fortalecendo ou enfraquecendo, né, porque precisa, para ter mais municípios, precisa ter estrutura também. Mas, por outro lado, você aumenta vamos dizer, a população demográfica, aquilo pode virar um aspecto, um potencial positivo de desenvolvimento da região. Então, essa é um pouco a discussão, né? Então, estamos lá na região metropolitana de Maringá, são os 26 mesmo, ou são os 8 que fazem divisa com Maringá, enfim. Tem vários entendimentos, né? Estamos aí tentando trabalhar isso. Cascavel, acho que é mais desafiador ainda, porque ali a conurbação não está muito assim evidente, ou quase que está muito assim sutil, né, ou coisa assim. E daí tem a questão do desenvolvimento, né, da região. Ela se enquadra numa capital C pelo IBGE, então minimamente tem que ter isso para poder ser classificado, ou até o governo federal entender aquilo como uma região metropolitana. Mas tem o desafio de identificar o interesse comum desses recortes territoriais. Então, um pouco, isso está sendo um desafio. Outro desafio na execução dos planos é o engajamento do recorte. No caso de Maringá, 26 municípios. Tem município que se tocou que ele faz parte da região
contratação do PDUI, que chegou lá uma consultoria, bateu na porta, ó, vocês são região metropolitana de Maringá, temos que fazer um plano. Hã? Eu não estava sabendo. Então tem ainda isso, né? Principalmente nessas regiões criadas aí, né? 2015, 2012, que teve um pouco que o Gilson falou, que é a questão do DDD, né? Os benefícios, né? O DDD, então, fazemos só ligação local. Recursos federais do programa Minha Casa Minha Vida, enfim, para a região metropolitana tinha um valor a mais, diferenciado. Então, assim, cara, só tem vantagem. Vamos criar essa região aí, está aqui, está na lei. Mas, assim, agora com o Estatuto da Metrópole, se é de fato uma região metropolitana, então quem faz parte dela tem a responsabilidade de fazê-la funcionar. Que não é mais só o Estado. O Estado, pelo contrário, seria um participante desse processo. Mas, ainda no Paraná, a gente ainda está muito distante de chegar nesse modelo ideal do Estado da Metrópole, da governança interfederativa de fato. O Estado ainda vai ter que ter inicialmente um papel protagonista nesse desenvolvimento das regiões para que elas consigam, a partir do PDUI, andarem com as próprias pernas, né? Ou seguir daquilo que de fato está colocado pelo Estado da Metrópole. Eu não sei, o meu tempo aí já foi, né? Eu acho que fica aí a provocação, né? Uma brevíssima pincelada do assunto e ficamos à disposição aí para debater com vocês. Obrigado. Obrigada, Fernanda. Bom, o Paulo vai falar mais, fazemos mais, sim. Tá bom, obrigado. 5 minutos só. Para mim, me coube abrir, e aí eu gostaria de fechar um pouco essa discussão, porque, lógico, costurando pontas que são soltas, né? Nenhuma delas necessariamente se estabelece no fluxo linear. Mas me parece que a gente tem uma pauta revigorada da gestão metropolitana no Brasil. Eu vejo com a fala do Gilson, a fala do Clóvis, a fala do Caetano, mostra uma série de elementos que, por muito tempo, acabaram perdendo importância, né? O próprio Fórum Metropolitano Nacional é um emblemático disso, do quanto que essa questão ela recebe uma importância política, e isso é fundamental, permeou todas as falas, de condições políticas favoráveis para promover uma gestão metropolitana adequada. E aí eu vejo 3 questões, né? Nós temos uma herança de um processo entre a Constituição de 88 e o Estatuto da Metrópole, que está aí. A gente vai ter que lidar com isso, com regiões grandes, com municípios que historicamente não metropolitanos, mas incorporados no arranjo de gestão, problemas de financiamento, o que é essa governança interfederativa, acho que é algo que ainda está por ser descoberto. Há definições conceituais, definições operacionais existem, mas como, de fato, colocar isso em prática, esse talvez seja um grande desafio a partir da conclusão dos planos de desenvolvimento urbano integrados. Aí eu acho que é o grande ponto onde a gente tem o que eu estou chamando aqui de novos desafios. Quer dizer, puxa, até aqui são desafios que historicamente a gente discute no Brasil, né? Desde a década de 60, lá da Lei Complementar 73, o que vão ser esses arranjos, como que vai ser o processo de planejamento, quais são as diretrizes de ordenamento territorial. Aí, bom, a gente muda um pouco o contexto, há novos elementos que são postos, mas as questões já estavam aí, historicamente. Agora, esses arranjos de gestão interfederativa que nascem a partir, e se espera que nasçam dos municípios, ou que os municípios se engajem e o Estado seja um parceiro nisso, me parece que aí é um dos grandes desafios que a gente tem. Quer dizer, como construir essa consciência metropolitana, uma identidade regional que, de fato, perceba aquele recorte como um recorte metropolitano e que caiba, lógico, que implica em obrigações, né? Obrigações financeiras, inclusive. E aí é muito complexo. A gente pensar o município, que é um ente autônomo, mas com pouca margem de recurso de investimento, direcionando para o órgão de gestão de algo que ultrapassa aquela escala local. Então, para mim, eu colocaria essa como grandes questões a serem debatidas. É algo que a gente poderia avançar em outros encontros para debater, para além dos planos. Quer dizer, agora a gente traz um relato do que é esse processo de elaboração dos planos, o que foi o Estado enfrentando o que o Estatuto da Metrópole estabeleceu,
Bom, planos concluídos, e agora? Como que, de fato, a gente chega numa gestão metropolitana? Como que a gente consegue estabelecer algo que aqui na Comec foi muito bem elaborado, diretrizes de longo prazo e que vão ser efetivadas? Puxa, mas os municípios ou regiões metropolitanas mais novas, como que a gente pensa isso? Na região metropolitana de Cascavel, mesmo na de Londrina e Maringá. Há desafios, né? Há desafios institucionais. E como a gente enfrentar eles perante um cenário com recursos escassos, com municípios com menos margem de investimento, puxa, aí é um campo que vale muita discussão. Então, com isso, eu gostaria de agradecer ao IEP pelo espaço, excelente, agradecer ao Clóvis e ao Fernando aqui tem um relato aqui que, para mim, assim, são atores importantes do processo, então é um relato muito importante. O Gilson não está aqui, mas oficialmente deixa o registro também, infelizmente ele teve que sair um pouco antes, dialogando com a gente, né? Então, no programa de pós-graduação em gestão urbana, que é da onde nós viemos, a gente tem essa preocupação, é uma das preocupações centrais nossas, de estabelecer um diálogo com a sociedade, de forma que a gente não tenha grandes ambientes que não se conectam, né? Então, a academia está lá discutindo alguma coisa, a gestão pública está discutindo outra, a sociedade civil outra. A ideia é que a gente possa discutir as mesmas coisas e trazer contribuições diferentes. Quer dizer, vejam que as falas permeiam uma perspectiva da gestão pública, apesar de serem pessoas com uma trajetória acadêmica muito grande. Então, com isso, gostaria de agradecer cada um da mesa, agradecer o IEP, agradecer a todos que estão aqui, ao pessoal que acompanhou online, e nos colocar à disposição. Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para o debate que a gente esperava, mas a gente, como a Elise anunciou, a ideia é que a gente consiga coletar essas questões, e aí a gente consolida elas, dialoga entre os participantes e encontra uma forma de, eventualmente, algum evento assíncrono ou por escrito, de respondê-las, a gente estabelecer um meio de comunicação. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Elise, se vocês quiserem fazer um fechamento, fica à vontade. Bom, o Rodrigo quer colocar alguma coisa, Rodrigo? Não? Então, assim, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, assim, que possa, então, no momento, estar fazendo, assim, mas que não seja tão extenso, porque eu acho que tem algumas pessoas que estão com alguns compromissos fora ainda, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, e eu acredito que, assim, o Rodrigo também, acho que pensa assim, de repente, a gente prolongar essa discussão, né? Trazer um outro evento mais consistente, né? Mais aprofundado, e porque é um assunto que realmente, né, faz parte de nossas vidas, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu quero ao Luiz Ayakawa, arquiteto. Não vou fazer uma pergunta, mas eu só quero parabenizar o Instituto de Engenharia por esse evento e também lembrar, até parabenizando o CEDU, de ter feito a contratação do PDUI e obedecendo até a lei da metrópole, né, o Estatuto da Metrópole, e que foi um grande avanço o Estatuto da Metrópole ao exigir que os entes que seriam criados tivessem um plano de desenvolvimento urbano integrado. E lembrar que o próprio IPUC surgiu em função do plano. Não é o IPUC que fez o plano, é o plano que originou a constituição de um instituto, de um órgão que acompanhasse esse plano. Da mesma forma, eu acho que é isso que está acontecendo, é um momento histórico para regiões metropolitanas. Provavelmente daqui a 30 anos nós vamos ter alguns órgãos criados aí com entes, já com obedecendo às grandes diretrizes estabelecidas por esse plano que deve ser seguido. Recordando a questão de Londrina e Maringá, até hoje nós seguimos ainda, eu nasci em Maringá, por isso que eu estou falando esse depoimento. Ainda seguimos algumas instruções, algumas orientações estabelecidas pelos ingleses ainda, lá no plano da década de 20, né, que seguia da Cidade de Jardins, de Ebenezer Howard, e até, de uma certa forma, misturando Ebenezer Howard com Sorimata, com a cidade linear ao longo da ferrovia. Então, nós vemos
a mesma situação de ferrovia de Londrina a Maringá, uma constituição hoje, quase que uma metropolização num eixo Londrina-Maringá, e, ao mesmo tempo, com cidades jardins de Benício e Howard. É um dos maiores exemplos no mundo de uma revolução, de uma agrária, né, que nunca se viu, privado, né, a partir de um plano. Não foi público, foi uma companhia que fez todo esse desenvolvimento. Então, acho que é parabenizar tanto a questão da SEDU, que fez toda a elaboração desse plano, da licitação, e o Instituto de Engenharia, que promove esse debate. Infelizmente, a gente vai ter que, né, encerrar o evento, né? Muita gratidão até o que veio de Maringá, né? Do Paraná, cidade. Então, quero agradecer a todos, a presença de todos, e vamos ver daí no futuro, de repente, a gente aprofundar mais essa discussão, trazermos, né, ver o que realmente está acontecendo, como é que foi o andamento de hoje, né, na sequência, o que vai acontecer, tá? Eu vou, então, fazer a entrega do certificado. Eu acho que o Rodrigo... Do Paulo. Então, Paulo, vem aqui. Vem aqui, Liz, você também. Queria agradecer a presença de todos, em nome do IEP, né, os que estão online, que estão presencialmente, a presença dos nossos palestrantes. E vamos sim continuar com essa discussão posteriormente. O Gilson acho que já veio umas 6 vezes aí em um ano aqui conosco, né, Liz? Ele já tem a cadeira cativa, já está escrito atrás o nome dele ali. A gente continua ali com a nossa confraternização, ele tem um cafezinho para todos. Obrigado. Obrigado a todos que estão online. Tchau.